Olá pessoal, esse é o canal Estante Branca e por aqui nós falamos sobre livros e espiritualidade, então sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura que eu acabei de fazer sobre um livro incrível que fala sobre as emoções e o papel que entender as emoções tem no nosso processo de cura. Então é esse livro aqui, Emoções que Curam. Ele foi escrito por Vanderlei Oliveira e é de autoria espiritual de Hermance Dufour. É uma edição da editora Dufour. Então, para quem acompanha o canal aqui, sabe que eu sou fiquei fã mesmo dos livros da Hermance Dufour, que são trazidos através do Vanderlei Oliveira. Porque esses livros, eles nos ajudam demais a questão do autoconhecimento. Ela nos traz, né, ao longo de vários livros, justamente esse assunto, né? Como a compreensão das nossas emoções, dos sentimentos que essas emoções geram, podem nos auxiliar na cura das nossas feridas. As nossas feridas emocionais, dos nossos traumas. E é muito interessante entender isso, porque ela nos traz justamente que emoções são essas, com o que elas podem estar relacionadas, que sentimento cada emoção causa, o que isso quer dizer quando você sente uma determinada emoção ou outra emoção, o que isso diz a respeito de nós e como nós podemos fazer para nos curar. Porque o nosso maior objetivo aqui, né, enquanto pessoas encarnadas, é justamente nos curarmos, é evoluir. Né? E para evoluir, nós precisamos nos curar de traumas, nos curar das nossas emoções que acabam se tornando muitas vezes doentias, porque elas nos levam a padrões de comportamento muitas vezes. Então, se nós precisamos melhorar num determinado aspecto, nós precisamos quebrar alguns padrões de comportamento. E para isso nós precisamos entender por que nós temos esse tipo de comportamento. Então, nesse livro, especificamente, a Hermance nos traz uma análise do egoísmo. O egoísmo, né, segundo ela nos traz, está por trás de muitos outros sentimentos que nós temos. Então, é ali uma emoção que pode ser tomada para nossa preservação mesmo, ou de um aspecto negativo, né? Então, quando o egoísmo ele vai para o aspecto, ele sai dessa necessidade de sobrevivência básica e vai para um outro viés, nos traz ali uma série de problemas, uma série de emoções que vão nos causar problemas e que nós precisamos mudar, que nós precisamos curar. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês, depois eu vou fazer alguns comentários, né? Mas a sinopse nos diz: aceitar as emoções é uma forma terapêutica de viver, porque quem as aceita faz uso de duas medicações essenciais para sua cura: a adequação do pensamento à realidade e o desenvolvimento da autoaceitação. Evitamos, assim, o autoabandono. Esse clima interior de acolhimento à realidade produz a resignação e evita fixações nos aspectos sombrios da vida. A cura e a redenção são caminhos individuais e intransferíveis, frutos do merecimento e do trabalho pessoal, e solicitam o concurso louvável do tempo, da paciência, da disciplina e da persistência. O amadurecimento emocional nos convoca a enfrentar nossas emoções pelo bem de nossa própria sanidade e de nossa libertação. O futuro acena para a singularidade humana e não para a cópia uns dos outros. O importante é florirmos como somos e onde fomos chamados. Quanto mais padrão, menos legitimidade.
Quanto mais uniformidade, menos criatividade. E quanto mais normas, menos autenticidade. Esse livro foi escrito, deixa eu ver aqui para vocês. Ele é de 2013. E ele faz parte de uma série chamada Série Harmonia Interior. Eu já li alguns livros que estão dentro dessa série, mas eles não precisam necessariamente serem lidos numa ordem, né? Tanto que eu li assim, li em ordens variadas, então isso não afeta, né? Em cada um deles, ela sempre traz essa questão das emoções e dos sentimentos para que nós possamos compreendê-las, com foco em determinada emoção, em determinado sentimento, né? Então, o ideal é que você leia todos, porque aí você vai entender de um modo mais amplo, né? Eu vou ler aqui o sumário para que vocês conheçam os tópicos dos quais o livro trata, né? Que é sempre interessante quando você pega um livro para ler. Eu, pelo menos, gosto de ler o sumário justamente para ver os tópicos que são abordados, né? Então, né, ela começa aí com um prefácio, né? Depois faz uma introdução. E aí vem os capítulos, né? Emoções híbridas, a presença do sombrio nas relações afetivas, transforme sua raiva em soluções, palavras de uma mãe sobre a culpa, medos indicadores de crenças limitadoras, efeitos energéticos de carência afetiva e da solidão, o desencarne de um palestrante espírita. Então ela traz alguns casos, né, entre os capítulos. Como se tratar diante das frustrações, psicologia da alegria na transformação interior, aceitação da nossa falibilidade, cordões energéticos, o casamento acidental e o provacional, etapas emocionais da reforma íntima, o que você tem medo de perder, o amadurecimento emocional dos médiuns, o tema espírita mais urgente no século XXI, proteção energética na reforma íntima, relações kármicas que curam, entrevistas sobre o alto amor, estações da alma no amadurecimento emocional e a humanização da comunidade espírita. Então a Hermance, ela fala muito sobre o alto amor como o meio pelo qual nós podemos conseguir nos curar, né? Então isso é bem interessante, é uma coisa que permeia todos os livros dela. É muito interessante que nós possamos entender o que de fato é o alto amor, né? E como ele está ali por trás da nossa cura, né? Da cura que nós podemos ter mesmo. Então, eu separei aqui um trechinho para vocês, no qual ela vai falar sobre as emoções primárias. Então, é bastante interessante esse ponto, né? Esse ponto de vista que ela traz. Nós temos algumas emoções primárias e dessas emoções primárias se derivam as demais emoções, né? Que aí seriam as híbridas. Vou ler só aqui alguns trechinhos. Toda emoção dentro de nós significa algo a nosso respeito e tem uma função sagrada e reveladora. Então, tudo que nós sentimos está nos dizendo algo sobre nós e tem um motivo de estar ali, tem um propósito. Então, nós precisamos olhar para as emoções de modo a entendê-las. Por que eu estou sentindo isso? O que isso quer me dizer? O que isso quer dizer sobre mim? O que eu preciso aprender com isso, né? É o que nós precisamos nos perguntar sempre. Aí ela continua. As emoções primárias, como o medo, a tristeza, a alegria, o amor e a raiva, são os fios condutores da nossa evolução espiritual. Elas são instintivas e cumprem funções nobres na arquitetura da vida mental. Todavia, a aquisição da experiência intelectiva no transcorrer das múltiplas reencarnações criou padrões estruturais de conduta alicerçados no egoísmo, que transformaram as emoções primárias em tumultuadas variantes emocionais. Então aqui, olha que interessante, ela está nos dizendo que as emoções primárias
medo, tristeza, alegria, amor e a raiva são emoções que são necessárias à nossa evolução espiritual. São as emoções básicas do ser humano. E elas não são necessariamente negativas. Mas, no transcorrer das nossas várias reencarnações, nós vamos criando padrões, né? Padrões de conduta alicerçadas no egoísmo. E aí, essas emoções, elas vão se transformando. Essas emoções primárias vão se transformando. Aí ela continua. Constelações de sentimentos e emoções passaram a gravitar no universo interior e profundo da alma como expressões dessa mutação na forma de sentir e perceber o que se passa no reino do coração. Estas são as emoções híbridas. Então, as emoções primárias, elas vão se transformando em outras emoções, em emoções híbridas, tendo sempre o egoísmo como um pano de fundo, ao longo das nossas reencarnações, baseadas nas nossas experiências, nas experiências que nós vamos tendo. Aí ela segue aqui. Façamos uma pequena e despretensiosa lista de algumas formas híbridas das emoções primárias e examinemos suas funções divinas em nós, objetivando cooperar com nossa alfabetização afetiva. Então aqui ela cita algumas dessas emoções híbridas que são geradas pelas emoções primárias, permeadas pelo orgulho. Aí nós temos, aqui ela faz uma explicação detalhada sobre cada uma delas, que não é possível passar aqui para vocês, né? Para isso vocês precisariam ler o livro. Mas eu vou só citar para que vocês tenham uma ideia. O azedume, angústia, insegurança, vaidade, insatisfação. Então, são algumas emoções híbridas que são geradas das emoções primárias. E aí ela vai fazer toda uma análise de cada uma dessas emoções e do que essa emoção híbrida veio. Por exemplo, eu vou citar só um caso aqui. O azedume. O azedume é uma emoção híbrida da raiva. Então, é a raiva permeada pelo egoísmo que se transforma no azedume, né? Aí ela faz toda uma explicação a respeito disso. Então, pessoal, é muito interessante, não dá para comentar tudo, porque esse livro ele traz muito conteúdo, muito mesmo. Então, sim, eu recomendo que vocês leiam, porque é muito interessante você fazer uma análise de si mesmo enquanto lê esse livro, né? Você vai entender, você vai se identificar com base nas emoções que você sente. Então, de onde está vindo isso? Nossa, eu tô azeda, eu tô com azedume. Eu tô me tornando uma pessoa muito azeda. E isso tá permeando a minha vida. Por que eu tô sentindo isso? O que é o azedume, né? O azedume ele é uma emoção híbrida que vem de uma emoção primária, que é a raiva. Então, eu preciso entender esse mecanismo para curar esse azedume em mim, né? Então, é muito interessante. Como eu já disse, eu sou fã, né? Sou fã dos livros da Hermance. Se você se interessa por essa parte mais psicológica, né? Da espiritualidade, sob uma ótica espiritual, se você gosta de psicologia, mas tendo esse viés, esse olhar espiritual. Então, eu recomendo as leituras desses livros da Hermance, porque eles falam justamente sobre isso, sobre a análise de nós mesmos, sobre a ótica espiritual, mas tendo aí a análise das emoções. Então, é muito interessante. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou deixar as informações aqui embaixo na descrição, caso vocês se interessem pelo livro, para que vocês possam saber onde encontrar. E espero que vocês leiam, façam essa experiência, leiam esse livro. Eu tenho certeza que se vocês lerem, vocês vão querer ler os outros também, né? Porque nós precisamos nos autoconhecer. Autoconhecimento é um assunto muito, muito falado no momento, né? Então, nada melhor
para que nós possamos nos conhecer, né? Praticar o autoconhecimento, analisando as nossas próprias emoções. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!